Olá, boa noite. Iniciando mais uma transmissão para poder dar sequência nessa nossa jornada de controle da raiva, né? O nosso segundo dia aqui, a gente está fazendo no dia 9, 10 e 11, 3 dias falando sobre algumas ferramentas e técnicas, né? Que são assim muito boas para ajudar no controle da raiva das pessoas, que eu utilizo na minha própria vida, que eu sei que outras pessoas utilizam nas vidas delas mesmas, são coisas que eu utilizo nos tratamentos dos meus clientes e nos tratamentos, como eu falei, da minha própria família. É algo que eu uso na minha própria vida e como isso funciona para mim, eu sinto a vontade de poder trocar, né, para poder estar transmitindo esse conhecimento para vocês também. Essa live está marcada hoje para as 20 horas, então eu vou dar um tempinho para a galera ir chegando. Quem está chegando já pode deixando sua curtida, já pode compartilhar isso nas redes sociais, já pode convidar outros amigos também para vir cá e assistir. E já deixando assim uma coisa bem legal hoje. Hoje eu vou responder algumas das perguntas das pessoas que deixaram dos vídeos de ontem, né? Ontem não foi uma transmissão ao vivo, eu transmiti um vídeo de uma aula já gravada direto, então algumas pessoas já assistiram, deixaram algumas perguntas, né? Ou lá pelo perfil profissional, ou por aqui mesmo, olá Andréia, ou por aqui mesmo, ou mandando pelo meu WhatsApp, o contato deve estar aí na descrição do vídeo, né? Ou aqui talvez. Para quem não sei como é que você está vendo, se está vendo pelo computador, se está vendo pelo celular. E hoje eu vou responder algumas das perguntas das pessoas que trouxeram, né? E a primeira pergunta, né, que quem trouxe foi o José Carlos, né? A pergunta dele foi a seguinte: olha, Gabriel, nós podemos afirmar que a raiva é saudável, né? Mas como nós podemos administrar melhor a raiva que sentimos? A gente está falando sobre como administrar essa raiva. E isso é muito legal, esse termo, né? Quando a gente fala sobre administrar, que é diferente do termo do controle, né? Porque quando a gente fala de controle, é como se a gente estivesse tentando manter ela dentro de um ambiente, sei lá, seguro, realmente que a gente tenha controle, exatamente essa palavra, sobre todos os aspectos, né, que vão estar envolvendo a raiva. Mas realmente como controlar a raiva quando a gente não tem um controle sobre o meio externo, né? A gente não controla as coisas que vão acontecer, a gente não controla uma decisão política, você não tem um controle sobre como o seu filho vai acordar, até mesmo às vezes como você vai acordar no dia seguinte, você não tem um controle sobre esse sentimento. Quando você pode administrar isso, então isso você pode entrar em contato com esse sentimento, com essa emoção, mas agora você tem que conseguir administrar, saber dosar, né, quanto dessa minha raiva eu consigo expressar e como eu expresso. Então já vou trazer repetindo algo que eu já falei algumas vezes nos vídeos, e você vai me ver repetindo isso em todo vídeo que eu puder repetir, porque eu acredito que isso tem que ser ensinado, tem que ser repetido quantas vezes forem necessário para que as pessoas possam realmente acordar de uma verdadeira hipnose que aconteceu, né, relacionado as nossas próprias emoções, né? A hipnose que disseram para nós que tem emoções que são negativas, emoções que são totalmente prejudiciais, e isso vai bagunçando, né, a nossa vivência. Isso não nos permite realmente vivenciar aquela emoção e entrar em contato com ela, né? Na hora que eu digo, por exemplo, que a raiva é uma emoção negativa, olá, bem-vinda, Antônia. Quando eu digo que a raiva é uma emoção negativa, e na hora que, poxa, eu estou fazendo às vezes um trabalho, às vezes ligado à minha espiritualidade, seja lá o que for, sinto que eu estou crescendo, mas no momento que eu sinto raiva, como aquilo é negativo, eu sinto que, né, tem um conceito que me disseram que aquilo é negativo, eu sinto que eu andei para trás e que eu não estou avançando por eu ter sentido, sendo que sentir faz parte do processo de ser humano, né? Então, sentir é extremamente saudável. Tentar não sentir, anestesiar essas emoções, é que é um grande perigo, tá? É um grande perigo mesmo.
para nossa saúde, porque essas emoções elas não desaparecem, né? É como um processo orgânico, é como se fosse um sintoma. Ela vai para algum lugar, ela se manifesta de alguma forma diferente. Se você estiver sentindo raiva, você vai lá e procura um psiquiatra ou alguma medicação para poder calar essa raiva, né? Quando você tenta sufocar esse sentimento, e ela vai ter que se manifestar de uma outra forma, seja através, às vezes, às vezes a gente chama somatizando uma enfermidade, geralmente no fígado, ou envolvendo, às vezes, parte até mesmo do seu processo digestivo, né? A gastrite, por exemplo, é um processo bem claro ligado a um conflito que envolve raiva e marcação de território. Isso geralmente acontece com os relacionamentos que a gente está muito íntimo. Olá, boa noite, meu amado Luiz. Geralmente, às vezes, é raiva de parente próximo, tá? Que isso acaba acontecendo. Olá, Laila, bem-vinda. É uma honra saber que você está por aqui, pode me assistir um pouquinho. Que bom que a gente pode estar em contato assim, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode administrar essa raiva? A primeira coisa de todas é perder medo da própria raiva. Perder medo das nossas emoções. Né? Como eu falei, nós vivemos uma educação de muito tempo sobre o que é adequado sentir, como o que é o certo sentir, o que é errado, e a gente vai passando a viver tentando escapar desses sentimentos. Primeira coisa, não ter medo do que sente. E eu estou falando assim, poxa, parece fácil, né? Tá falando, realmente, ele parece, às vezes eu posso estar falando que parece fácil, mas de verdade, eu admito que não é tão simples assim quando a gente passou muitos anos sendo condicionado e recebendo essa educação, então não é tão simples, às vezes não é um instalar de dedo, né? Mas é necessário esse trabalho interno e primeiramente uma determinação para que você possa realmente se encarar. Isso tem a ver com você entrar em contato com as suas sombras. Quando a gente chama de sombras, a gente sempre pensa que são aquelas coisas ruins, né? Que a gente está tentando esconder, mas tudo aquilo que você achou que era inadequado, você joga para essa sombra, né? E eu falo para você, muitas pessoas acham que na sombra tem só as coisas ruins, mas os seus talentos, a tua criança ferida, você colocou lá na sua sombra. Às vezes você era criança, tinha um talento nato para dança, alguém disse para você que você não deveria dançar porque isso não ia trazer dinheiro. Ou que é ridículo você dançar, você não vai levar nada. Então você esconde isso de você também e isso vai lá para a tua sombra. Então esse caminhar para a sombra tem a ver com um resgate muito grande. Não é só de curar as feridas, não é só aquela coisa de ir lá e encarar uma coisa que você não tinha coragem, sabe? Mas de resgatar partes suas muito valiosas em que é necessário você ir lá e esmiuçar, tá? E esse processo a gente tem diversas caminhadas. Quem às vezes faz o processo dentro do xamanismo, os próprios processos religiosos mesmo, que a gente chama de esse processo que as pessoas chamam de espiritualidade hoje, né? Tem a ver com você se conectar a essas emoções e olhar para isso, mas uma espiritualidade verdadeira, não aquele verniz de good vibes que a gente conhece, que existe por aí, né? Que às vezes é uma capinha de opa, tá tudo bem, eu sou um ser espiritualizado, agora tá tudo bem, e mantenho essas coisas todas lá escondidas de mim, né? Num lugar onde eu não vejo e ninguém vê também. Então, de alguma forma, eu me sinto seguro porque eu estou longe de mim, né? Colocou uma nova máscara, assumo um personagem. Então, como eu posso administrar a minha raiva? Aprendendo a entrar em contato com as minhas emoções. Eu conheço diversas formas para fazer isso, tá? Uma que para mim me impactou muito profundamente, tá? Foi o contato através da própria escola de conhecimento do xamanismo, né? E a escola BioFlow, né? Que é realizada através da respiração consciente. Há diversas outras escolas que utilizam a respiração consciente para essa conexão. E por mais interessante e mais surpreendente que possa parecer, de verdade, quando eu conheci o processo da respiração, quando eu conheci BioFlow, eu percebi que tudo que a gente precisava na vida, tudo que eu realmente precisava ter feito era ter aprendido a respirar. A primeira coisa que a gente veio fazer na vida era respirar,
A primeira coisa que a gente fez quando deixou o útero materno, que a gente saiu do meio aquoso, veio para esse mundo, esse espaço aéreo, né, que a gente começou a respirar. Se a gente pudesse respirar com maior qualidade, a gente pudesse, e as nossas emoções poderiam fluir com a mesma qualidade. É uma ligação profunda entre a forma como a gente respira e a forma como a gente sente. Então, ainda nessa caminhada, como eu administro a minha raiva? Não perca o seu medo dela. Eu dar qualquer outra dica, né, qualquer outra soluçãozinha simples para você, realmente eu vou estar te ensinando vou estar dizendo mais ou menos, faça isso que vai ter um resultado. Então você vai estar ligado na ação, né, algo que vai para o mundo externo, mas essa administração tem a ver com o mundo interno, porque afinal de contas é você quem sente a raiva, não é verdade? Essa raiva ela acontece dentro de você. E como eu já falei, a raiva ela é resultado de um processo ligado à frustração, à expectativa de algo. Você tem as suas expectativas, né? Que você criou expectativas. Quando aquilo não é atendido, vem a raiva, como se fosse uma primeira máscara, sabe? Ela vem como se fosse uma reação de defesa mesmo, para poder te proteger. Bem-vindo, Leonardo. Uma honra ter você por aqui, cara. Então ela vem como se fosse uma proteção dos outros sentimentos que você tem, né? Muitas das vezes você tinha uma expectativa dentro de um relacionamento, né? Uma pessoa que você amava e esperava casar com ela, e de repente ela chegou, ela disse, não quero mais. No primeiro momento, você pode pensar, isso vem uma carga de tristeza, mas às vezes vem aquele processo de raiva na frente. Poxa, não é justo, eu me esforcei, eu fiz tanto por ela, então eu coloco aqui na frente a raiva, mas por trás está a minha tristeza, às vezes está o meu medo da solidão, tem vários outros sentimentos que estão aqui escondidos por dentro da raiva. E eu só consigo acessar esses medos quando eu realmente conseguir entrar em contato primeiro com essa raiva, quando eu conseguir acolher o que eu sinto, né? Então é um processo que a gente vai aprendendo a olhar, gerando esse espaço e construindo essa segurança interna, né? Isso é dessa forma que eu trabalho nos meus processos. Eu tenho certeza que diversos outros profissionais, bons profissionais, trabalham assim também. Olá, Miriam, uma honra ter você por aqui, querida. Olha, eu estou muito feliz, já falo que tem muita gente muito especial aqui assistindo. É uma honra poder falar com vocês, e de verdade eu espero um dia poder estar nessa troca, a gente junto aqui, porque eu adoro escutar o que vocês dizem também, porque eu estou aprendendo demais. Está aqui o Luiz olhando, e eu tenho certeza, Luiz, já fica um convite, a gente vai fazer uma live juntos, tá? Ou lado a lado, quando você vier, né, que você falou depois do dia 15 a gente vai se encontrar, ou quando você vier, ou a gente vai fazer um tete a tete, assim, já que a gente já tem tecnologia para isso, beleza? A segunda pergunta que me trouxeram, que chegou hoje, né, para mim, deixa eu encontrar essa segunda pergunta, que eu vou deixar ela bem anotadinha, para poder não perder. Como eu falei, a primeira pergunta, como eu já vinha respondendo, era como eu posso administrar melhor a raiva, como podemos administrar melhor a raiva do que sentimos, né? Resumindo, como eu falei, primeiro você tem que aprender perder o medo disso que você sente, né? Há uma razão, há uma justa razão para você sentir como sente, e é importante você aprender a acolher esse sentimento. E a segunda pergunta, a pessoa está dizendo, poxa, mas toda vez que vem a raiva, a minha vontade é de estourar e de xingar. É possível, então seria adequado eu deixar isso fluir, né? A pessoa, deixa eu traduzir essa pergunta, é mais ou menos assim, ó. Deixar essas emoções fluírem tem a ver com, por exemplo, se eu estou com raiva, poder xingar as pessoas com o coração leve. É mais ou menos isso que eu estou falando, que a pessoa está esperando algo como se fosse, poxa, então tá liberado xingar as pessoas, né? Tá liberado eu brigar, tá liberado eu quebrar as coisas? Isso tem a ver com a própria pergunta que a primeira pessoa fez, sobre você administrar a sua raiva.
Então, quando você me pergunta, é como se você está liberado, então, para poder deixar essas emoções fluírem. Eu posso quebrar as coisas, eu posso xingar, posso fazer o que for. Bem, na verdade, isso de xingar o outro tem a ver com eu estar responsabilizando o outro pelo que eu sinto. Isso não tem a ver com um processo que realmente ele exige uma... A palavra não é polidez, ele exige um lapidar maior que tem a ver com você construir a sua responsabilidade emocional. E é só através da responsabilidade emocional que a gente consegue construir bons relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, não é só o seu relacionamento afetivo, né? O teu relacionamento homem-mulher, ou mulher-mulher, ou homem-a-homem. Né? Não tem a ver com esse relacionamento de casal, mas é o teu relacionamento com o dinheiro, o teu relacionamento com o emprego, o teu relacionamento com a natureza, o teu relacionamento com o seu próprio corpo. Então, quando você tem responsabilidade emocional, isso é, quando você assume a responsabilidade, quando é você quem tem que lidar, né? Eu vou dar um exemplo hipotético. A minha esposa gritou comigo, né? Sei lá, eu tive um desentendimento, ela gritou comigo e eu fiquei com raiva, aquilo me deu raiva, né? No primeiro momento poderia dizer assim, eu fiquei com raiva porque ela gritou comigo, ela não me entendeu, então eu tô com raiva porque ela fez isso. Porém, como eu falei, a raiva quem sente sou eu. Imagina que, na verdade, as coisas fossem como se fosse um controle remoto. Vou pegar aqui como se fosse um controle remoto. Imagina que eu tô daqui agora e eu pego o controle remoto e vou apertar aqui na câmera para que vocês fiquem com raiva. Não, agora eu quero que vocês fiquem com medo. Agora fiquem tristes. Funcionou? Eu tenho certeza que não funcionou. Não tem um controle remoto em que é possível controlar suas emoções. Da mesma forma, ninguém tem um controle que controla o que você sente. A minha esposa, ela gritou. Como eu vou sentir? Esse controle é meu. Ela não estava lá com o controle e na hora que ela gritou, acabou apertando o botão. Fique com raiva. Ela não fez isso para que eu sinta raiva. Ela teve uma necessidade dela, em que ela expressou da maneira como expressou, e a forma como eu vou responder a isso, com responsabilidade, né, como vou ser responsável, né, que eu vou poder dar uma resposta para isso, isso é responsabilidade minha. Quando eu começo a observar esse fato como se for, gerar uma distância, observar como se fosse realmente me colocar como um observador da situação, né? Me separar desse personagem que está aqui olhando, envolvido, mas me ver de fora e perceber que tem uma história acontecendo e é só uma história. E como eu reajo a essa história é uma escolha. Mas enquanto eu não tenho consciência das minhas emoções, né? Enquanto eu não estou consciente, enquanto eu não encaro o que eu sinto de verdade, né? Enquanto eu não posso entregar amor para isso que eu sinto, eu continuo ignorando porque eu não quero lidar com a minha raiva, então alguém tem que assumir responsabilidade por ela. Então, deixar essas coisas lá escondidas, não olhar para nossas emoções, acaba mantendo isso. A responsabilidade sobre o que eu sinto é do outro, não é minha. Por dessa forma, também, quando eu vou buscar amor, a minha capacidade de dar amor não é minha. Eu dependo do outro também para me dar amor, como eu dependo do outro para me fazer raiva, como eu dependo do outro para me fazer feliz ou triste, seja lá o que for. Eu estou colocando a responsabilidade na mão do outro, em vez de assumir. Quando eu posso entregar o meu amor para mim mesmo, eu não fico mais esperando que o outro dê amor. Então, se por exemplo, quando eu me aprovo, eu não preciso esperar aqui que, por exemplo, que o Luiz me aprove ou que a Laila me aprove. Eu não preciso esperar que alguém me aprove. Isso tem aqui dentro, isso é interno. A mesma forma dentro do relacionamento. Quando eu já consigo entregar amor para mim mesmo, eu não dependo de que o outro me entregue amor para que eu me sinta conectado a ele. E as pessoas até pensam, poxa, mas se você não precisa de amor, se você está independente de amor, então você não se conecta a ninguém. É aqui que acontece a verdadeira magia dentro dos relacionamentos. Você se torna livre para estar com a pessoa e também essa pessoa estar livre para estar contigo.
Quando ela não quer estar, ela não precisa estar, da mesma forma você. Não gera uma relação de dependência, sabe? Mas de interdependência. Isso é, vocês funcionam bem, separados, e juntos vocês funcionam ainda mais. De uma outra forma. Mas agora, dentro dessa responsabilidade emocional, quando você consegue lidar com a sua própria raiva, com a sua própria tristeza, com a sua frustração e olhar para dentro de você, qual é a parte minha que quando a minha esposa gritou, me fez sentir agredido? Será que é porque quando eu era criança minha mãe gritava e aquilo me deixava triste? Será porque era meu pai? Será que é porque eu tenho uma dificuldade de lidar com a autoridade por conta do meu relacionamento lá com meus pais? A minha criança teve que aguentar um monte de coisa e não aguenta o grito. Agora quando ela gritou, aquilo vem para mim, ou foi na escola, um professor que brigava. Isso vem para mim e dispara um mecanismo às vezes que está inconsciente, eu não conhecia. E vem a raiva. Primeiro para me proteger, porque lá atrás tem uma criança ferida. Tem uma tristeza aqui, tem alguém que não pôde ser acolhido. Então, nesse processo de responsabilidade emocional, a gente vai construindo, e a forma como você vai expressar essa raiva, ela passa a ser uma energia de ação. Passa a ser uma energia verdadeira de ação, mas uma ação primeiramente interna. Primeiramente, uma ação de acolhimento. Por exemplo, poxa, minha esposa gritou. Puxa vida, eu me sinto triste por conta disso. Por que eu estou triste de verdade? Poxa, eu estou triste. E na hora que eu vou responder, eu não preciso responder devolvendo a raiva. Eu posso dizer, olha, eu estou me sentindo triste, não gostei de como foi e talvez agora, eu acho que não é o melhor momento para a gente poder conversar. Eu preciso digerir isso aqui, eu preciso processar isso agora, daqui a pouco a gente pode conversar. Ou se às vezes eu não consigo, eu saio de perto, respiro, dou meu tempo, observo, levo o tempo que for necessário. Né? Deixa eu ver o que a Miriam escreveu. Ó. Na minha opinião, a grande dificuldade é o que é muito rápido. Quando algo acontece, temos um sentimento e não paramos de observar esse sentimento. No caso, hoje, a raiva nós absorvemos e sentimos rapidamente. Precisamos saber dar um break, olhar para o sentimento. Poxa, pois então, Miriam, muito legal isso que você falou. Esse dar um break é justamente o momento que você tem responsabilidade como você sente. Então, você pode até sentir a raiva. Como eu falei, o problema não é o que você sente. O problema é quando você se permite sentir a raiva e começa a lidar com a sua raiva, você consegue parar, observar o que sentiu. Opa, peraí, estou com raiva. Estou me sentindo frustrado, eu queria ser acolhido. Então, na hora de você for responder essa pessoa, você já pode ser até mais assertivo, porque você conseguiu parar e entrar em contato com essas emoções. Porém, não adianta eu tentar fazer o processo racional enquanto eu realmente não me conectei a mim. Enquanto eu não entrei em contato com as minhas emoções, enquanto eu não me permito sentir, não é possível racionalizar algo que eu não conheço. Entende mais ou menos? Tipo, não é possível eu processar algo que eu não tive contato. A minha tendência vai ser primeiro fugir, como eu falei, responsabilizar o outro pelo que está acontecendo, ao invés de eu pegar e sentir. Então, foi muito legal essas perguntas que vieram e essa interação, porque ela acabou trazendo já essa ferramenta, que é a ferramenta do responder e trazer essa responsabilidade emocional. É a ferramenta principal desse processo, é essa ferramenta de responsabilidade emocional. E como que a gente faz isso? Através da respiração. Eu posso dizer para vocês, de verdade, se você sai um tempo, respirar, você com você, no seu ritmo, não tenta encontrar um jeito certo, ou seja lá o que for. A única coisa que eu tenho a pedir para você é: não adianta tentar respirar e colocar para fora. Só deixa vir a respiração. Talvez venha a carga emocional, que muitas das vezes a nossa dificuldade de respirar é porque a gente está com, vamos dizer assim, uma dificuldade de sentir. Tá vindo um medo e eu não quero sentir esse medo, então não consigo respirar dentro do medo. Então tá vindo uma raiva muito grande, eu não consigo respirar, porque eu estou dentro dessa raiva. E essa forma de respirar acaba nos mantendo identificados com o personagem. O personagem
vou dar o exemplo do Pedro. O Pedro com raiva, quando eu estou com raiva, eu me identifico com esse sentimento raiva, não tem mais Pedro, eu sou a raiva, não tem uma separação. Então, quando eu estou identificado, quando eu estou dentro da história, sem conseguir parar e dar essa separação, me olhar de fora da história, eu continuo atropelando e literalmente eu não consigo respirar. E nem o processo não é uma resposta, né? Você devolve, é instinto. Uma coisa que eu falo, uma coisa é você responder, outra coisa é você reagir, né? Muitas das vezes a gente reage, a gente vive às vezes relacionamentos e a forma da gente ver está ligada na forma que a gente vai reagindo ao mundo externo, ao invés de realmente responder ao mundo externo, né? Quando a gente responde, a gente consegue entrar num espaço de harmonia, porque tem situações que realmente não há o que fazer, tem situações que não tem outra coisa para sentir, né? Você está triste, às vezes não é um momento de tristeza mesmo. Algumas pessoas, recentemente eu tenho visto muitos grupos de apoio à ansiedade, ao processo depressivo, e eu vejo as pessoas às vezes comentando, né, nesses grupos, falando sobre, puxa vida, eu estava muito bem, morreu o meu avô e eu entrei de novo na depressão. Olha, eu não quero diminuir a depressão, por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas algumas vezes tem situações em que é natural você sentir o que está sentindo. Morreu alguém que é valioso para você, alguém que você tem um afeto. Morreu alguém, é natural ficar triste. Mas às vezes a gente está tão desacostumado a sentir, porque a gente está vivendo hoje uma cultura de medicalização das emoções, né? Como se fosse inadequado sentir algo, que no momento que eu entro em contato com a tristeza eu penso, opa, a depressão voltou. Ou quando eu tenho uma frustração, poxa, eu tirei uma nota baixa na faculdade, opa, a frustração me acertou de novo. Olha, disse, pá, estou tendo crise de ansiedade por conta daquilo que aconteceu. Porque eu não estou aprendendo realmente a lidar com as emoções, estou aprendendo a calar. Só que, como eu falei, a gente não tem controle sobre o mundo externo, as coisas vão continuar acontecendo. E o universo, ele vai fazer as coisas, o universo vai se mover inteirinho para que você possa se mover e se colocar no seu lugar, que certamente não é um local de vítima, mas um local de, vamos dizer assim, você tem que estar em primeiro lugar dentro da sua vida. Você não pode estar numa vida só lá como um espectador da vida. Você tem que conseguir observá-la, mas também tem que conseguir participar de maneira ativa dela, tá ok? Então, essa live aqui, eu acho que eu falei até um pouquinho mais do que eu esperava, então já tem mais de uns 25 minutos. Eu tenho certeza que vocês queriam que eu falasse um pouquinho mais, mas hoje o objetivo era trazer essa ferramenta da observação, da gente conseguir parar e ao invés de simplesmente estourar, conseguir parar e responder, encontrar sua forma de respirar. E puxa vida, Pedro, eu estou respirando, mas está ficando difícil para mim. Eu vou deixar nos comentários um link onde eu ensino uma técnica que para mim é uma técnica muito importante, que eu falo das 20 conectadas, tá? Que é uma técnica para conexão emocional mesmo, para você entrar em contato com o que você está sentindo. Opa, beleza, não, mas antes de sair eu te respondo, Miriam, tá? Então vou deixar o link para essa técnica aqui, vai estar nos comentários, está lá no YouTube, tem alguns outros vídeos meus lá no canal do YouTube, através desse link você vai encontrar o canal lá. Então quem estiver assistindo, já curte, compartilha, se inscreve lá no canal ou aqui mesmo. Esse vídeo também vai estar na minha página profissional lá do Pedro Gabriel Terapeuta, daqui a pouco eu passo para lá também, e na página do Fim da Ansiedade. Então quem está gravando aqui nesse segundo dia sou eu, Pedro Gabriel, terapeuta, um especialista no controle da ansiedade, né? Eu adoro essa palavra, controle da ansiedade, e na superação de traumas de maneira holística, utilizando técnicas e abordagens que realmente podem trazer resultados aí de alguns anos em poucas sessões, né? Eu tenho alguns depoimentos bem interessantes de algumas pessoas que elas agradecendo que elas, às vezes em 2 ou 3 meses, com sessões semanais, terem avançado
Questões que levaram às vezes 10 anos em terapia para não ter chegado onde a gente pôde chegar. Não tem a ver com o processo, não tem a ver com ser um processo melhor ou pior do que o processo psicoterapêutico, mas é uma abordagem complementar que, quando a gente consegue juntar esses conhecimentos, eu sinto que as pessoas podem avançar ainda mais, porque eu acredito que nós estamos aqui na Terra para a gente viver de maneira livre, abundante e feliz. Então, Pedro Gabriel gravando aqui diretamente de São Vicente, Santos. Meus contatos estão aqui. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, no nosso último dia daqui dessa semana para o controle da raiva. Um abração para vocês. Deixa mais perguntas. Peraí, deixa eu responder a Miriam, que eu já prometi para ela que eu vou responder hoje mesmo. Então vamos lá. Pedro, tem ocorrido uma situação com muita frequência e que, mesmo eu sabendo que essa situação vai me dar um mal-estar, dá tipo um frio na barriga, eu não consigo não sentir esse frio da barriga. Uau, né? Opa! Eu sinto que eu vou sentir um frio na barriga e não é o que acontece? Uau, que surpresa! Vamos lá. Não consigo não sentir o frio na barriga. Eu olho para esse sentimento, eu respiro, mas não descubro qual a sensação que me gera isso. Tenho certeza que estou recepcionando essa situação assim, por causa de alguma crença antiga. Mas como conseguir observar melhor? Miriam, como conseguir observar melhor esse sentimento, né? Você já trouxe aí que você para, respira, observa e parece que não vem algo. De verdade, a distância entre o coração e o cérebro é muito maior que o nosso pescoço. É muito maior que essa distância aqui, que esses, 30 centímetros. Nem sempre é necessário você conseguir racionalizar, compreender o que você está sentindo. De verdade, nem faz sentido tentar compreender o que você sente, que o sentimento ele é feito para sentir, são naturezas diferentes, né? Mas é óbvio que às vezes a gente está buscando uma forma de conseguir criar um novo laço entre a forma como a gente sente e a forma como a gente pensa. Como você falou, eu tenho algumas crenças, né? Tem alguns condicionamentos que já vieram e às vezes eu quero mudar esse condicionamento. Eu vejo uma barata, entro em pânico. Não, agora eu quero mudar esse condicionamento. Eu vejo uma barata, ando para o lado, pego um chinelo, subo na cadeira e não preciso mais entrar em pânico. Entende o que eu quero dizer? Então, a forma como eu vou mudar esse processo, mas como eu sinto, não tem a ver com eu tentar entender o que eu sinto, sabe? Tem a ver com eu realmente abrir espaço para sentir. E geralmente, quando há esse espaço para sentir, é como se o próprio sentimento contasse a história dele, de onde ele veio, sabe? Ele praticamente conta para você, isso começou em tal história, ele começou aqui, ó. Se você pode fazer uma outra coisa, Miriam, você pode sentar e escrever uma carta para esse sentimento. Eu cheguei a falar no vídeo no domingo, tá? Eu vou deixar o link aqui também para esse vídeo no domingo, que eu ensino a escrever as cartas de conclusão. Você pode usar o que vou estar ensinando lá para você escrever uma carta para esse sentimento, tá? Aí lá você vai dizer para ele, você vai começar a se relacionar com o que está sentindo. Esse relacionar-se com o que sente, ele é fundamental. Não tem como você conhecer alguém sem se relacionar, não é verdade? Então, no momento que você começa a escrever uma carta para esta emoção, é como se você começasse a lembrar, puxa vida, qual foi a primeira vez que eu senti isso? Eu posso até pedir para você, enquanto você estiver escrevendo, você criar como se fosse uma linha do tempo olhando para trás, colocar num varalzinho e pensando assim, olha, eu sentia isso, se eu tenho 30 anos, eu senti isso aos 30? E aos 25? Quando que eu sentia isso? Aos 20, aos 25 e de repente eu chego aqui, mas nos 15 anos eu nunca tinha sentido. Então algo aconteceu entre os 15 e tanto. Aí que você começa a entender qual foi a parte da história, o que aconteceu que mudou essa forma de sentir, né? E aqui é a hora que você consegue resgatar, e às vezes vem carga emocional que ficou guardada, coisa que você não sentiu. E quando você está escrevendo a carta, né, não pensa em escrever para poder liberar a emoção, mas só pensa em escrever como se estivesse mandando
olá, como aquela música do Paul Simon, Hello Darkness, My Old Friend, né? Olá, escuridão, minha velha amiga, né? Eu chego aqui para poder conversar contigo. Então, por exemplo, meu querido frio na barriga. Tudo bem com você? Já tem um tempo que a gente tem convivido e de verdade não está me fazendo muito bem esse relacionamento. Eu queria saber quando foi que a gente começou, o que, que aconteceu entre nós que eu comecei a não gostar de você. De verdade, você vai ver que pode parecer, nossa, mas surreal o que esse cara está falando. Pode ser que você comece a lembrar de datas, endereços, começa a vir imagens. Pode ser que você escreva a carta e não venha nada, mas na hora que você deitar para dormir, você tem um sonho revelador sobre o que aconteceu ou aquela situação se dissolver. Porque é como se você estivesse abrindo um portalzinho para o seu subconsciente. Aí, tá vendo? Hoje eu não passei só 2 ferramentas, eu passei foi umas 3, 4 ferramentas aqui de consciência sobre a raiva. A gente pode falar sobre isso um tempão e é um prazer, né? Olha, já estendi quase mais 10 minutos aqui agora falando. Então, agora eu vou, gente. Eu espero ter contribuído, minha querida. Espero que tenha ajudado, que tenha feito algum sentido isso que eu trouxe para você, minha querida Miriam. Então, nos vemos amanhã às 8, o último vídeo aqui, tá bom? Então, ela vai ver isso, eu vou mandar para você aqui, já vai estar aqui no link, o link para a live que eu gravei no domingo e a live já tem um link para de ontem, beleza? Então, beijo no coração de todos vocês, então curte, compartilha, manda para seus amigos aí. Está sendo um prazer poder receber tanta gente linda. E Fátima, minha querida, eu espero poder a gente se rever de novo. Eu não sei se você ainda está aqui em Santos, mas vai ser um prazer estar na sua companhia outra vez, tá bom? Beijo para vocês. Arro, família!